Cada dia que passa não tem como tancar o Bostil. Cara, eu não sei se vocês ficaram sabendo que vai ter um novo imposto sobre a tecnologia. Produtos eletrônicos como placa-mãe, hardware, celulares, mouse, tudo que envolve eletrônicos vai ter uma taxa altíssima. E para você que queria ter um PC gamer ou até mesmo trabalha pela internet ou trabalha envolvendo a tecnologia, cada vez vai ficar mais difícil você conquistar as coisas mínimas aqui no Brasil. E fora ainda que teve criadores de conteúdo, gamers, que apoiaram esse governo durante as eleições, que fizeram um L bonito. Agora você entra nos conteúdos deles, nos comentários, eles não gostam de sofrer críticas a respeito disso, porque o governo que eles tanto apoiaram, o governo do amor, taxou justamente os produtos ao qual eles trabalham. Então por aí você vê que não é apenas uma questão econômica. E se você é gamer, criador de conteúdo, assim como eu, ou simplesmente gosta de um eletrônico de qualidade para jogar no fim de semana ou só para descontrair, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória como queijo, eletrônicos, videogame ou qualquer coisa assim, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Bom, para começar aqui, vamos direto ao ponto, né? O porquê desse aumento, desse imposto sobre os eletrônicos. Cara, o governo brasileiro, né, nosso governo amado brasileiro, decidiu elevar as taxas de imposto de importação em até 20% para uma gama de produtos, cara, especialmente aqueles que a gente tanto quer, tanto precisa, né, no nosso dia a dia. E eu estou falando de CPUs, RAMs, placas de vídeos, placas-mães e celulares e notebooks. E antes desse aumento, aquele processador que você tanto queria, aquela placa de vídeo dos seus sonhos para rodar os jogos no talo ou simplesmente para trabalhar no seu dia a dia, já estava tão caro, já estava tão absurdo o preço. Agora com essa nova taxa vai ser praticamente impossível, você vai ter que parcelar um rim para comprar uma placa-mãe, uma CPU, uma memória RAM. E só para vocês terem uma ideia mais clara, antes muitos desses itens tinham alíquotas bem baixas, ou até mesmo zero. Por exemplo, assim, a placa de vídeo, a GPU, que antes podia ter uma alíquota de 0% a 10,8%, saltou para 12,6%. Um processador CPU que variava de 0% a 2%, agora está 7,2%, cara. A placa-mãe antes era de 0 a 10,8%, a memória RAM de 0 a 6,5% e foram respectivamente aumentados para 12,6%, cara. É que nem eu tava assistindo um vídeo do Bistecone, que ele falou mesmo que é uma verdade. É muito difícil você crescer aqui no Brasil na questão eletrônica, sabe? Cara, deveria ser tudo mais fácil, sabe? Deveria ser tudo mais barato pra gente ter um PC minimamente rodável para fazer atividades do dia a dia, para você trabalhar, para você criar conteúdo. E a gente não consegue, cara. Aí a gente vê que não é só apenas uma questão econômica que o governo começa a justificar, né? Ah, mas por que de tudo isso? Por que o governo quer colocar? O governo, através do Ministério da Fazenda, alega que essa medida é para proteger a indústria nacional e evitar um colapso cambial. Ah, eles dizem que a importação de bens capital na informática cresceu mais de 33% desde 2022 e que os importados já dominavam cerca de 45% a 50% do consumo nacional. Ou seja, na ideia deles é que se a gente taxar o que vem de fora, o consumidor compra o que é feito aqui e a indústria nacional cresce. E o outro argumento que eles colocam, né, que é o equilíbrio cambial. O governo tem a saída excessiva de dólares para pagar por importação, que esteja pressionando o câmbio, contribuindo para a desvalorização do real. Então, ao encarecer as importações, a ideia é conter esse fluxo de dinheiro saindo do país. E para muitas pessoas, defensores desse governo, na teoria até faz sentido, mas, cara, vamos botar o pé no chão, sem colocar partido nenhum, porque se fosse outro governo, qualquer outro governo, todo mundo já estava jogando pedra. Porque isso, na minha opinião, é que o Brasil não vai na frente. A maioria das pessoas tem políticos como estimação. As pessoas não começam a compreender, entender o plano do governo, o que o governo está fazendo, está deixando de fazer. E só porque é de um partido, só porque é uma pessoa, isso e aquilo, as pessoas defendem de unha e dente. E isso em todos os partidos, cara. E que nem eu falei, se a gente olhar para a realidade do Brasil, o negócio desmorona completamente esse argumento que eles jogam na mesa. E olha, eu não sou economista, mas a gente não precisa ter diploma para enxergar uma inconsistência aqui. Você só protege uma indústria com imposto de importação quando essa indústria existe e precisa de proteção para crescer. Esse é o princípio básico do protecionismo econômico. Porque vamos por partes aqui, ó. A proteção para a indústria local. Que indústria o Brasil tem de eletrônicos? O Brasil não tem indústria de semicondutores. A gente não fabrica chip aqui, não tem fábrica de processadores, não tem fábrica de GPU, não tem fábrica de memória RAM. Isso tudo vem de fora, principalmente da Ásia, Coreia do Sul, China, enfim. Então, quando o governo fala assim,
Vamos proteger a indústria local. Aí eu te pergunto, proteger o que exatamente? Porque a indústria que existe aqui, e existem empresas brasileiras sérias, faz montagem e integração de componentes importados. Eles pegam as peças que chegam lá de fora e montam o produto final. E quando você taxa esses componentes, você não está protegendo a indústria nacional. Você está atacando ela, você está encarecendo a matéria-prima que ela usa. É como se o governo resolvesse taxar a farinha de trigo importada para proteger a indústria de padarias. Mas o Brasil não planta trigo suficiente, então a padaria ia pagar mais pela farinha e, consequentemente, ia repassar para o pão. E o consumidor ia pagar mais caro por um produto pior. Isso é a lógica da indústria, cara, de todo mundo que é empreendedor. Sempre vai ter assim, cara, se o governo aumenta uma taxa de um produto que eu vendo, que eu consumo, eu vou repassar para o consumidor final, eu não vou ter prejuízo, né? O empreendedor muitas vezes não vai ter aquele prejuízo, ele pode até sair um pouquinho no negativo, mas quem vai pagar muito mais vai ser o consumidor final, a gente. E nessa questão dos eletrônicos, quem vai mais sofrer vai ser essas pessoas que eu falei para vocês lá atrás. Os gamers, as pessoas que trabalham pela internet, o criador de conteúdo, até mesmo quem faz TI, quem minimamente precisa de um PC bom, né? Vai sofrer com isso, cara. E aquele argumento cambial que eles falaram também tem furos. Porque não é a compra de uma placa de vídeo pelo consumidor comum que está pressionando um câmbio do Brasil, o câmbio do real. Os maiores fatores de pressão cambial são outros, desde remessas de lucros, importações de combustíveis, dinâmicas de mercado financeiro, por exemplo, internacional, e botar a culpa no seu notebook novo, na sua CPU, na sua GPU, na sua memória RAM, é no mínimo desonesto. E que os defensores desse governo não entendem é que todo mundo realmente vai sentir na pele. Ah, eu não uso computador, eu não trabalho com isso, mas cara, ó, não é só simplesmente quem trabalha. Cara, o gamer, por exemplo, a galera que joga, sabe o quanto tá difícil você montar um PC gamer no Brasil dignamente. Uma GPU de entrada em básica custa aqui o dobro, se a gente comparar a questão do poder financeiro de outros países, ou até vezes o triplo dos Estados Unidos, por exemplo. E como o aumento desse imposto de importação vai ser feita, né, essa diferença vai crescer ainda mais. Pô, eu não consigo esconder a minha indignação, porque essa medida, na minha humilde opinião, um mero mortal falando isso, é um atraso gigantesco para nosso país, cara. O Brasil tem um potencial enorme, uma galera criativa, sedenta por tecnologia, mas a gente se esbarra nessas políticas que, em vez de impulsionar, produzir novas tecnologias, produzir novos trabalhadores nessa área, cara, eles acabam freando o nosso desenvolvimento. Onde está o incentivo real para a produção nacional desses componentes? Onde estão os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa, de fato, ter uma indústria de semicondutores? Eu não vejo isso acontecendo de uma forma eletiva. E o impacto disso, como eu disse lá no começo, é para todo mundo. Pensa no criador de conteúdo aqui, por exemplo, na plataforma do YouTube ou em outras plataformas como as de live, por exemplo, que precisa de uma placa de vídeo potente para renderizar vídeos, para fazer lives, isso, aquilo, ou até mesmo no estudante que precisa de um notebook, de um PC para estudar, para prestar algum tipo de concurso, para estudar para um concurso, e também, e que eu acho que vai afetar mais, é no profissional que depende exclusivamente, como o trabalhador comum, que não é o técnico, não é o gamer raiz, não é o desenvolvedor, aquela pessoa que usa o celular para trabalhar, por exemplo, para fazer delivery, para receber Pix, para se comunicar, para fazer coisas básicas do dia a dia, ou até mesmo uma renda boa, né? Se o celular ficar mais caro, produtos que ele usa hoje no dia a dia começam a ficar mais caros e com o passar do tempo ele tem que trocar, vai ficando impossível até mesmo dele simplesmente trabalhar, dele simplesmente conseguir sobreviver dignamente. E a tecnologia, que deveria ser uma ferramenta de inclusão e progresso que esse governo sempre joga na mesa, vira um luxo para poucos. E tem um ponto que eu não posso deixar de tocar aqui, que é a questão da política, que vocês sabem muito bem que certos tipos de criadores de conteúdo, isso e aquilo, apoiaram esse governo durante a eleição, depois não aceitam críticas dessa taxação toda em produtos eletrônicos, isso e aquilo, que os conteúdos deles é exclusivamente em questões de gamer, questões de tecnologia, e eles não aceitam essa crítica. Alguns conhecidos vocês já sabem, eu não vou nem citar, mas vocês já sabem. E é impressionante como muitas vezes as pessoas tentam omitir o lado político dessas decisões. Tem muita gente que depende desses eletrônicos para o seu trabalho, que foi prejudicado por essa medida, mas que por ter apoiado esse governo em um período de tempo, acaba não criticando, né? Vocês estão cansados de saber por aí. E isso é em todo o governo, tá? Eu não tô aqui para dizer que é certo ou errado na política, isso é uma escolha de cada um. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa separar o apoio político da análise crítica de medidas. Se você gosta de um governo, desse governo do amor, e ainda assim discorda de uma política específica que esse governo adotou, isso não é uma traição, isso é apenas integridade intelectual.
Nessa questão agora é os eletrônicos, depois vai ser uma coisa mais séria e depois vai escalando. E quando você tem políticos de estimação, você idolatra um certo partido, você não vê os erros, você vê, na verdade você vê os erros escancarados aí, só que como você defende uma ideologia, defende um partido, você passa a mão, você esconde embaixo dos panos. Então nunca que a nossa sociedade brasileira vai evoluir, porque sempre vai acontecer isso, cara. É que nem eu citei anteriormente, vários influenciadores do ramo gamer, do ramo, né, essa questão eletrônica, apoiaram o governo durante as eleições, fizeram isso, fizeram um L, e depois que tá acontecendo isso, na taxação que o alvo é os eletrônicos, que ironicamente são aquilo que eles trabalham, eles ficam quietos, o silêncio é ensurdecedor. Então por aí a gente vê que não é apenas uma questão simplesmente econômica, isso aquilo, também, cara, tem um viés político. Pô, e também, cara, se você tem minimamente 2 neurônios funcionando no seu cérebro, você com certeza vai concordar comigo que eu vou falar agora. Na minha opinião, isso é uma medida de atraso, cara, um retrocesso. E eu uso essa palavra de uma forma muito consciente, porque o mundo inteiro está correndo para frente em termos de tecnologia. Cara, vocês já viram como que tá a Índia no ramo da tecnologia? Você vai ver que os CEOs, os caras crânio na área de TI, na área de tecnologia, até no desenvolvimento da IA, a maioria são indianos, porque o governo investiu na área da tecnologia, investiu em conhecimento. A Índia está crescendo exponencialmente na sua economia. Olha a Índia 10 anos atrás e olha a Índia agora. Agora, olha o Brasil há 10 anos atrás e como tá agora. Você vai ver nitidamente uma discrepância, cara. E então, os países que estão prosperando economicamente são os que estão investindo pesado em inovação, em acesso à tecnologia, em formação de mão de obra qualificada. E o Brasil, em vez de seguir esse caminho, escolhe taxar mais, escolhe criar mais barreiras. E onde estão os incentivos para quem quer empreender no setor da tecnologia aqui? Né? Onde estão os programas do governo para baratear acesso a equipamentos para estudantes e pequenos criadores? Onde está a política de longo prazo para desenvolver uma indústria de componentes aqui? Porque se o argumento é proteger a indústria local, que eles colocam sempre aí, então que venha junto com um plano real de desenvolvimento dessa indústria. Mas nunca vem, é sempre essa ladainha toda. O que a gente vê é taxa mais, arrecada mais, e o problema fica para resolver depois. Só que esse depois nunca chega, sai governo, entra governo, ainda mais nesse governo. E enquanto isso, o Brasil segue sendo um dos países onde mais paga caro por um smartphone, por um notebook, por um equipamento tecnológico básico, simples. E não é à toa, cara, que o Brasil tem dificuldade de competir globalmente em tecnologia e de inovação. E isso, meus amigos, é só a ponta do iceberg que a gente vai enfrentar daqui a um tempo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda de tudo isso, comente aqui nos comentários. E também você acha mesmo que vai afetar no seu bolso, propriamente dito, ou é só mais uma taxação que não vai te afetar em nada? Comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, que agora eu vou trazer um pouco mais voltado na questão da política, para ter uma gama a mais de conteúdo para mim fazer, além da questão da masculinidade, a questão dos relacionamentos, para eu diversificar mais o conteúdo aqui. E eu gosto sempre de trazer na questão da política, na questões que está acontecendo no mundo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se possível, cara, vocês podem me ajudar financeiramente no Apoia-se, que eu mensalmente, lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui no canto da tela, ou copiando e colando o Pix, que vai direto na vaquinha, ou também da forma grátis, deixando o seu like, que é muito importante, não te custa nada, não vai cair seu dedo, e comentando aqui no vídeo para engajar, comentando qualquer coisa aleatória ou a respeito do tema, enfim, sinta-se à vontade. E também se inscrevendo no canal. Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.